De acordo com o livro de Apocalipse 9, versículo 13 a 19, quando o sexto anjo tocar a trombeta, é dada a ordem para que os 4 anjos que estão presos no rio Eufrates sejam soltos. Esses 4 anjos pretendem exterminar 1/3 da humanidade, o que seria aproximadamente 3 bilhões de pessoas atualmente. Para esse fim, esses anjos serão auxiliados por um exército de 200 milhões de cavaleiros. Esses cavaleiros terão couraças de fogo, safira e enxofre. A cabeça dos cavalos será como a cabeça de um leão, e de sua boca sairá fogo, fumaça e enxofre. Pelo mal que saem de suas bocas, e também pelo poder de suas caudas de serpente, eles causarão dano suficiente para atingir seu objetivo, que é eliminar 1/3 da população mundial. Você já se perguntou qual é o único pecado que Deus não perdoa? Jesus nos traz essa reflexão em Mateus 12:32, onde ele nos diz que qualquer palavra contra o Filho do Homem pode ser perdoada, mas aquele que fala contra o Espírito Santo não terá perdão, nem nesta era e nem na futura. Em Marcos 3:28 e 29, Jesus reforça essa ideia, afirmando que todos os pecados podem ser perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas por que isso é tão sério? A blasfêmia contra o Espírito Santo não é simplesmente um erro ou falta de conhecimento. É uma rejeição consciente e intencional da verdade e da graça de Deus. Essas passagens nos lembram da importância de reconhecermos nossa necessidade da graça divina e da seriedade de nossas escolhas. Todos somos pecadores e precisamos da graça de Deus para nos salvar. Essa é uma das provas de que Jesus está voltando. Curiosidades da Bíblia. Algumas pessoas nunca se atentaram ao seguinte detalhe, mas quando Jesus ressuscitou, ele deixou o lenço que cobria sua face dobrado na cabeceira do túmulo de pedra. Esse fato é tão importante que a Bíblia reserva um versículo inteiro para falar sobre isso. Em João, capítulo 20, versículo 7, é dito que o lenço não foi deixado de lado, mas foi dobrado cuidadosamente. Para entender isso, precisamos lembrar dos costumes dos judeus na época. O lenço dobrado tem a ver com a relação entre amo e o servo. Naquela época, quando um servo colocava a mesa, ele não tocava em mais nada até que seu amo terminasse a refeição. Quando o amo terminava a refeição, embolava o lenço e jogava sobre a mesa. Segundo a tradição, o lenço embolado queria dizer, eu terminei. Agora, se o amo se levantasse e deixasse o lenço dobrado, o servo jamais ousaria tocar na mesa, porque o lenço dobrado passa a seguinte mensagem, eu voltarei. Mal entendidos comuns sobre Jesus na Bíblia. Número 1. Jesus foi apenas um bom professor, não Deus. Muitos pensam que Jesus foi apenas um homem ou um profeta. Mas em João 10:30, Jesus diz, eu e o Pai somos um. Ele não era apenas um bom professor, ele alegou ser o próprio Deus, e seus milagres comprovam isso. Número 2. Jesus nunca afirmou ser o Messias. Este é interessante. Em João 4:25 e 26, ao falar com a mulher samaritana no poço, ela menciona o Messias, e Jesus diz claramente a ela, eu que falo com você, sou ele? Momento de queda ali. Número 3. Jesus era tudo sobre paz e nunca ficou com raiva. Jesus é o príncipe da paz, mas também mostrou uma raiva justa. Lembra-se do incidente do templo? Em João 2:15, Jesus expulsa cambistas por transformarem uma casa de oração em um covil de ladrões. Ele se preocupava profundamente com a justiça e o respeito pela casa de seu pai. Então, qual é a lição? Jesus é complexo, cheio de amor e verdade, desafiando nossas expectativas e nos convidando a um relacionamento mais profundo com Ele. Deus te abençoe. Para mais conteúdos como esse, nos siga.